Fala galera, seguinte, mais uma resposta de prova oral do nosso simulado de prova oral que está lá no YouTube do Revisão PGE e vale muito a pena você conferir. A pergunta foi a seguinte, pedir para o candidato discorrer sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e para que ele me falasse sobre a aplicação disso na execução fiscal. Foi uma candidata, ela foi muito bem na resposta, vale a pena você conferir lá no YouTube do Revisão PGE. Salvo engano, a Luísa, heroína, teve coragem, veio, respondeu muito bem essa questão, e basicamente aqui a resposta é a seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma previsão do novo CPC que veio a procedimentalizar os formatos ou as formas em que pode haver a famosa desconsideração da personalidade jurídica, garantindo aos desconsiderandos, ou seja, aquelas pessoas que serão prejudicadas. Normalmente você tem uma execução ou um tipo de processo contra uma pessoa jurídica e vai buscar no patrimônio da pessoa física, seja pela teoria maior, pela teoria menor, por algum aspecto tributário, e daqui a pouco eu chego lá, você vai responsabilizar a pessoa física por débitos da pessoa jurídica. Também seria possível responsabilizar uma outra pessoa jurídica, isso a gente veria no caso de desconsideração indireta. Também seria possível o inverso, você responsabilizar uma pessoa jurídica por débito de pessoa física, se você perceber ali a confusão patrimonial, a intenção de prejudicar o credor pela utilização do véu protetivo da pessoa jurídica como forma, ou da pessoa física, a depender, como forma de não adimplir débitos. E esse caso aí de você sair da pessoa física para a pessoa jurídica, chamado de desconsideração inversa. Tá? Basicamente é isso. A explicação base sobre o incidente seria esse, e logo depois a resposta sobre a execução fiscal. O STJ já vacilou um pouco sobre o tema, falando se hora cabia, hora não cabia o incidente na execução fiscal. Havia um entendimento genérico de que não cabia. Esse entendimento sobre a desconsideração em execução fiscal, eu diria, ainda não é realmente pacífico e forte, firme, mas para uma prova oral de procuradoria e tendo em vista os entendimentos mais recentes do STJ, o ideal é dizer o seguinte: o incidente de desconsideração de personalidade jurídica não se aplica se houver uma situação de responsabilidade tributária, conforme a previsão do CTN, que aquela responsabilidade seria pessoal e não há, de fato, uma desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica para aí se atingir o patrimônio do sócio. Não é isso que acontece. Há uma responsabilidade pessoal e direta daquela pessoa física, decorrente de previsão direta e expressa da lei, no caso, o CTN, ou eventual legislação estadual, municipal ou até federal, que preveja especificamente, num caso concreto, a responsabilidade tributária de determinado sócio, de determinada pessoa física, pelos débitos da pessoa jurídica, e isso deve estar sempre naquele véu, naquele espectro do CTN, que prevê lá no 135 que deve haver algum ato com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos. Deve haver algum ato irregular da pessoa física na gestão da pessoa jurídica. O STF disse isso esse ano, quando julgou a lei estadual de Mato Grosso inconstitucional, que previa uma responsabilidade tributária para os advogados de maneira genérica, sem se amoldar a esse aspecto previsto pela legislação do CTN, que traz ali os aspectos gerais em direito tributário e devem ser observados pelas legislações dos estados e dos municípios, inclusive pela legislação federal. Diante disso, a gente pode dizer então que quando se tratar de responsabilidade tributária, o entendimento assente no STJ e o mais recente, o mais firme, o que foi por último fixado e o que parece mais correto é no sentido de que, havendo responsabilidade tributária pelo 135, não há a necessidade de instauração do incidente, porque a responsabilidade ali é direta, pessoal e prevista em lei. Diferente seria o caso de uma execução fiscal em que não houvesse a responsabilização com base no 135. Isso pode acontecer tranquilamente quando houver uma execução de um crédito não tributário ou ainda quando essa responsabilização dessa pessoa não decorrer necessariamente do 135. É possível, eventualmente, que haja uma desconsideração pelo artigo 50 do Código Civil, por exemplo, por um ato de confusão patrimonial específico relativamente à pessoa jurídica, na gestão dos seus bens e rendas, tá? Mas, basicamente, crédito não tributário, a gente tem muito mais tranquilidade para dizer sobre o cabimento do incidente, que veio como uma nova norma no CPC, com a previsão de trazer garantia de contraditório e ampla defesa àquele que vai ser atacado pelo ato
de execução normalmente, né, principalmente quando a gente trata em execução fiscal, de um débito que não é originalmente seu, é de uma pessoa jurídica. Então, para que se permita o contraditório e ampla defesa prévios, a instauração do incidente para definição se de fato há ali a responsabilidade daquela pessoa. Uma outra pergunta que eu fiz no curso da prova oral foi o seguinte: olha, doutora, há uma previsão ali no CPC de suspensão do processo para que quando se instaura o incidente. E aí eu perguntei se suspende o processo todo ou a suspensão é só relativamente na execução fiscal àquele contra quem se quer redirecionar a execução. Ela disse se suspende o processo todo. Eu até brinquei para pressionar ela, deixar ela um pouco mais nervosa na próxima banca. E, salvo engano, eu falei, não, tá bom, estou satisfeito, mas a senhora certamente, se passar, não será lotada no setor de execução fiscal. A ideia aqui foi deixar ela desestabilizada para a próxima banca. Isso acontece e a gente treina muito isso. O examinador não faz isso de sacanagem, em regra não faz, mas ele pode fazer algo do tipo, ou você mesmo pode fazer consigo mesmo. Então, nos cursos de revisão, a gente tenta tratar de todas as situações possíveis. E a resposta ali para ela devia ser a seguinte: ela errou, tá? A resposta ali como procurador do Estado, como procuradora do Estado, como advogada pública é: olha, excelência, não faz sentido nenhum suspender o processo todo se eu estou tentando redirecionar a dívida contra uma terceira pessoa. Faz todo sentido que, enquanto rola o incidente, enquanto esse incidente tem seu percurso e não está decidido finalmente, faz todo sentido que eu não exerça atos expropriatórios, atos constritivos contra quem eu quero redirecionar a execução. Mas sentido algum faz suspender a execução quanto ao devedor principal e original. Não faz sentido algum suspender contra o devedor original por conta da instauração de um incidente, até porque, e especialmente porque, a gente trata em regra de responsabilidade solidária ou subsidiária. Então, se o meu devedor principal pode de algum modo me trazer o adimplemento daquela dívida, eu devo poder seguir na execução contra ele, e o incidente serve justamente para isso. Ele pode ser inclusive autuado em apartado para que haja a continuidade do processo em relação ao devedor principal ou eventuais outros devedores que ali estiverem. Então, a resposta principal para a procuradoria é: o incidente suspende o processo apenas em relação a contra quem se quer redirecionar. Nunca vi até hoje um julgado do STJ nesse sentido, mas esse é o melhor entendimento para a Fazenda Pública, é o que eu sugiro que vocês sigam nas provas objetivas e subjetivas, inclusive orais de vocês, beleza? Essa era a dica de hoje, essa é a resposta de mais uma questão do nosso simulado de prova oral, que está lá no YouTube do Revisão PGE. A gente se vê na próxima, um abraço!